Quando um relacionamento termina, especialmente quando somos a pessoa que ficou, a sensação pode ser devastadora. Parece que uma parte de nossa vida foi arrancada de nós. O silêncio que antes era preenchido pela presença daquela pessoa, agora vira um espaço difícil de suportar. Não é assim? Mas existe algo importante que quase ninguém conta. O sofrimento que sentimos após uma separação não acontece apenas porque perdemos alguém. E isso é extremamente importante que se entenda, que se compreenda. Ele acontece porque o nosso cérebro criou ao longo do tempo caminhos emocionais de apego, rotina e expectativa. Durante o relacionamento, cada mensagem, cada encontro, cada gesto de carinho libera substâncias que reforçam o vínculo e cria uma sensação de segurança. Quando a relação termina, esse sistema de recompensa simplesmente não recebe mais o estímulo que estava acostumado a receber. Então o cérebro, ele reage como se estivesse lidando com uma falta real, quase como um processo de abstinência. E por isso dói tanto. Não estou desmerecendo a dor de ninguém, mas vamos entender que, como qualquer outro processo de adaptação do cérebro, isso também se reorganiza com o tempo. Acredite, a dor intensa que parece eterna nas primeiras semanas, para alguns casos até mesmo meses, não permanece para sempre, sabia? O cérebro, ele é plástico, ele aprende, ele desapega, ele cria novos caminhos. Existe também um fenômeno psicológico muito interessante. Depois de um término, a mente tende a lembrar mais das partes boas da relação e apagar temporariamente os sinais de desgaste que já existiam. Mas quase sempre, quando olhamos com honestidade, percebemos que os sinais começaram antes do fim. Compreende? O distanciamento emocional, as conversas que já não fluíam como antes, a sensação de que algo estava mudando, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer isso em voz alta. Eu gosto muito do Freud, por isso eu estudo a psicanálise. Freud dizia que muitas vezes repetimos padrões emocionais inconscientes, buscando no outro algo que acreditamos que irá nos completar ou reparar feridas antigas. Já o Jung, ele lembrava que muitas das vezes nos apaixonamos não apenas pela pessoa real, mas também pela imagem que projetamos nela, aquilo que nossa alma deseja encontrar. E aí, quando a relação termina, não perdemos apenas o parceiro, não é verdade? Perdemos também a história que nós imaginávamos viver com ele ou ela. E isso, pessoal, precisa ser elaborado. Mas aqui eu vou trazer algo para vocês fundamental. A nossa capacidade de ser feliz não está contida em outra pessoa. Difícil de aceitar isso agora, mas é a verdade. Nenhum ser humano tem o poder de carregar a felicidade inteira de outro. Relacionamentos podem somar, podem trazer crescimento, podem trazer companhia, mas a base da nossa vida emocional sempre precisa voltar para dentro. Parece piegas, né? Eu sei. Então você que passa por isso neste momento, acredite primeiramente nessas palavras que são uma sementinha sendo plantada agora aí dentro no seu coração. Lembre-se, não se culpe e também não culpe o outro. Vocês viveram juntos o tempo necessário que era para ser vivido. Cumpriram seu ciclo juntos
E o mais nobre a se fazer é deixar ir, é soltar, porque você vai forçar algo que não envolve mais amor, talvez apenas dependência ou costume. Com o tempo, a dor se transforma em memória, acredite. A memória se transforma em aprendizado. E o espaço que parecia vazio começa a se abrir para novas experiências, novos vínculos e uma nova versão de nós mesmos. É tudo muito natural, é um processo natural. Se você está passando por um término agora, talvez pareça impossível acreditar nisso. Mas a verdade é que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de se reconstruir. Me diga uma coisa, quantas vezes você já precisou nessa vida se reconstruir? E se não precisou ainda, eis aí o teu aprendizado. Entender que nunca se trata do outro, e sim de você. Você não controla o que o outro sente ou faz. Portanto, não é a sua responsabilidade assumir as escolhas do outro. Porém, você é responsável pelo que escolhe sentir sobre isso. E qual seja a sua escolha, ninguém pode te julgar, pois só você entenderá na prática o peso da sua escolha, que pode ser para o positivo, aprendendo com a experiência e seguindo em frente, agora mais forte, ou pode ser para o negativo, onde você escolhe sucumbir e arrastar a dor com correntes do presente momento em diante. A decisão sempre é sua. O que hoje parece o fim de tudo, muitas vezes é apenas o fim de uma fase e o início de um reencontro consigo mesmo. Será que você não se perdeu de si mesmo? Algumas pessoas dizem que o tempo cura um término, mas quem acabou de ser deixado sente outra coisa. E eu entendo isso. A pessoa sente como se tivesse perdido o chão, como se a vida tivesse sido interrompida de repente. Isso soa para você como independência ou dependência? E isso acontece porque quando nos vinculamos a alguém, não criamos apenas uma relação emocional, criamos também uma rede de hábitos, expectativas e estímulos dentro do nosso cérebro. Então é algo químico, físico. Cada mensagem recebida, cada encontro marcado, cada gesto de carinho, tudo isso reforça um circuito interno de recompensa. Sim. Eu vou explicar. Imagine alguém que todos os dias, no mesmo horário, recebe uma mensagem de bom dia daquela pessoa amada. O corpo, é óbvio, ele vai se acostumar com aquela pequena descarga de prazer e segurança. O cérebro vai entender. Isso é importante para mim e vai registrar. Agora imagine que de um dia para o outro, essa mensagem só não vai chegar mais. Ela não vem mais. E aí o que acontece? Não é apenas a saudade da pessoa. É todo um sistema interno que estava acostumado com aquele estímulo que precisa se reorganizar agora. Isso é um sistema de recompensa. Que vinha, não vem mais. Então tudo precisa se reorganizar. Por isso, muitas pessoas dizem que o término parece uma espécie de abstinência emocional, porque o cérebro estava condicionado à presença, à rotina, à expectativa do outro. Entende? Mas o mesmo cérebro que cria esses caminhos também tem uma capacidade extraordinária de adaptação. Com o tempo, novos hábitos, novas experiências e novas relações vão reorganizando esses circuitos. A intensidade da dor, que parece eterna nas primeiras semanas, começa a diminuir. Fique tranquilo, essa dor não vai durar para sempre, como está aparecendo para você nesse momento. Existe também um fenômeno psicológico muito comum depois de um término, e é muito interessante. A mente tende a lembrar mais das partes boas da relação
e esquecer temporariamente os sinais de desgaste que já existiam. Não é assim? Você fica lembrando muito das coisas boas que você passou com aquela pessoa. E isso também faz parte do processo. O distanciamento, o silêncio que foi crescendo, a sensação de que algo já não fluía da mesma forma, tudo isso, nesse momento, é esquecido. É como se fosse ignorado. Freud falava muito sobre como repetimos padrões inconscientes nas nossas relações, buscando no outro algo que imaginamos que irá completar partes feridas da nossa história. Então veja bem como é mais profundo. Jung acrescentava que muitas vezes nós não nos apaixonamos apenas pela pessoa real, mas pela imagem que projetamos nela, aquilo que a nossa psique deseja encontrar. Quando a relação termina, não perdemos apenas alguém. Perdemos também a narrativa que construímos sobre o futuro. E é por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade de viver o encerramento de um ciclo. Em vez de atravessar o processo de luto emocional, elas procuram rapidamente outra pessoa para ocupar aquele espaço vazio. E não necessariamente porque amam essa nova pessoa, mas porque o cérebro quer recuperar rapidamente aquela sensação de recompensa e segurança que existia antes. É como tentar substituir uma presença para silenciar a ausência. O problema é que quando o ciclo anterior não é realmente elaborado, os padrões emocionais costumam a se repetir. E o que parecia um novo começo, muitas vezes se torna apenas uma continuação do que ainda não foi compreendido. Por isso, o fim de um relacionamento, apesar de doloroso, também pode ser um momento de consciência. Um momento de olhar para dentro, de entender o que aquela relação trouxe, o que ensinou, o que precisa ser transformado. Porque nenhuma pessoa carrega dentro de si a nossa felicidade inteira. Relacionamentos podem enriquecer a nossa vida, podem trazer amor, companhia, crescimento. Mas a base, escute bem isso, a base da nossa identidade emocional precisa existir antes dentro de nós. Então, se você está passando por um término agora, talvez pareça impossível acreditar nisso tudo que eu estou falando. Talvez você abriu esse vídeo tentando procurar um consolo, uma palavra que te anime, que te dê esperança de volta. Mas o ser humano tem uma capacidade extraordinária de se reconstruir. E é por isso que eu estou te dizendo tudo isso. O que hoje parece o fim da história, muitas vezes é apenas o fim de um capítulo. E não é uma frase, elaborada para um consolo supérfluo. Talvez o mais importante agora seja lembrar de algo muito simples. O amor que você foi capaz de sentir não desapareceu. Ele não se foi com aquela pessoa. Ele continua existindo dentro de você. Você se lembra que não é sobre o outro, ou é sobre você? E um dia, quando o tempo tiver reorganizado o coração e a mente, ele poderá encontrar novos caminhos para se expressar novamente. E eu estou falando desse amor que você tem dentro de você. Existe ainda um outro aspecto importante que explica por que o sentimento de abandono pode doer tanto. Nem todas as pessoas sofrem da mesma forma quando um relacionamento termina. Alguns conseguem reorganizar a vida com mais rapidez. Outros sentem como se tivessem perdido uma parte de si mesmos, não é assim? Na psicologia profunda e na psicanálise, entende-se que os vínculos amorosos da vida adulta ativam memórias emocionais muito antigas. Desde a infância, todos nós aprendemos o que é segurança emocional através das nossas primeiras relações com os pais, cuidadores ou com as figuras que representam ou representaram a proteção.
Quando uma criança cresce sentindo presença, estabilidade e acolhimento, ela aprende que os vínculos podem existir sem medo constante de perda. Mas, quando houve experiências de abandono, distância emocional, inconsistência ou ausência, algo diferente pode acontecer. O sistema emocional passa a associar amor com segurança. O sistema emocional passa a associar amor com insegurança. Então, na vida adulta, quando um relacionamento termina, a dor não é apenas pela pessoa que foi embora. Ela toca também camadas mais antigas de nossa história emocional. É como se a mente dissesse silenciosamente: isso já aconteceu antes. Por isso, algumas separações parecem abrir uma ferida muito mais profunda do que a situação atual explicaria. Mas existe algo muito importante de entender aqui, pessoal. O fato de uma dor ser profunda não significa que ela é permanente. Acredite em mim. O cérebro humano e a psique têm uma enorme capacidade de reorganização. No início, tudo parece impossível, eu sei. A mente busca explicações. Quando você vai deitar, fica pensando, vem a insônia, vem a perturbação noturna. O coração fica ali procurando sinais. A esperança tenta encontrar qualquer possibilidade de reconexão, não é assim? É comum que a pessoa queira olhar constantemente as redes sociais, rever mensagens antigas ou imaginar o que o outro está fazendo. Mas cada vez que fazemos isso, ouça bem, reativamos o mesmo circuito emocional que ainda está tentando se desprender. É como tocar repetidamente numa ferida que está tentando cicatrizar. Por isso, um dos gestos mais difíceis e mais importantes depois de um término é criar um pouco de distância desses estímulos. Como? Evitar acompanhar constantemente a vida da pessoa, por exemplo, nas redes sociais. Evitar revisitar conversas antigas. Não como forma de negação, não é isso, mas como forma de permitir que o coração e a mente se reorganizem. Porque a verdade é que o sofrimento mais intenso do término não dura para sempre. No meio da dor parece impossível acreditar nisso, mas milhares de histórias humanas mostram exatamente o mesmo processo. Logo, isso é um padrão. O que hoje parece insuportável, aos poucos começa a perder intensidade. A memória permanece, a experiência permanece, mas a dor deixa de ocupar todo o espaço. Muitas vezes, olhando para trás, percebemos algo curioso. A pessoa que parecia indispensável naquele momento não era, na verdade, a única possibilidade de amor na nossa vida. E esse momento é libertador. E ele chega. Se você está passando por isso agora, talvez tudo o que você queira seja uma mensagem, um retorno, uma reconciliação, não é? Esse sentimento é profundamente humano, então não precisa se envergonhar ou se sentir culpado. Mas mesmo que essa história não continue da forma que você imaginou, isso não significa que o amor acabou na sua vida. Significa apenas que um capítulo terminou. E novos capítulos sempre podem ser escritos, não é? Eu sou a Ana Paula e espero ter ajudado com esse vídeo. Por favor, deixa um like, deixa um comentário. Eu sou muito grata pela sua presença.